Olha, olha, a sumida tá de volta. Fiquei uns dias sem postar vídeos, mas tamo aí com tudo. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui pro canal, a minha irmã. Chamei ela pra ser modelo de maquiagem. Então eu comecei limpando a pele dela com água micelar, depois aplicando o creme com um pincel, que eu sempre aplico. Depois eu vim com o primer. Eu não mostrei nada de marca, nada nesse vídeo, mas o primer é dela. Algumas coisinhas que eu vou estar usando é dela. Apliquei com a esponjinha. Em seguida eu venho aplicando a base com um pincel parecido com língua de gato, mas não é. Eu venho aplicando com o pincel porque facilita, principalmente nas áreas dos olhos e perto do nariz, onde a esponjinha basicamente não pega muito. A esponjinha estava úmida, eu umidifiquei ela antes, então eu vim dando batidinhas e super ajudou a pele a ficar do jeito que ela queria, bem fraquinha, bem levezinha, então ajudou bastante. Logo em seguida eu venho aplicando o contorno. Ela falou que não queria um contorno tão marcado por querer uma maquiagem leve, mas como a pele estava molhada, eu aproveitei e fiz o contorno mais forte, porque depois eu iria selar em seguida. Então eu apliquei o contorno, fiz o contorno bem marcadinho, que ficou lindo, super amei. E depois eu venho aplicando o corretivo. O corretivo dela era mais para iluminar e tampou bastante também, mas iluminou bastante. Então esse foi o meu ponto que esse corretivo teve. Então eu apliquei ele ali embaixo dos olhos, no queixo, na pontinha do nariz para dar uma iluminadinha, que fica super lindo. E um pouquinho na testa. Ele fez pontos muito bonitos. Então, principalmente porque o contorno já estava aplicado, ficou uma coisa muito bonita. Depois eu venho espalhando todo o corretivo, sempre dando batidinhas. Nunca arraste com a esponjinha, sempre dê batidinhas. Com a mesma esponjinha que estava umidificada, eu também espalhei o corretivo. Depois disso, eu aplico o blush nela. Eu fiz um blush também meio marcadinho, não marquei tanto, mas fiz um pouquinho marcadinho. Vocês estão vendo que eu voltei com o pincel, foi para poder não ficar aquela divisão de branco com contorno. Mas depois eu vim aplicando o blush. Bom, na hora de selar, ela não queria o pó translúcido, porque ia ficar uma coisa muito estourada. Mas aí eu peguei o pó translúcido e o pó banana e fiz uma misturinha dos dois e fui aplicando praticamente no rosto dela todo. Apliquei em cima do contorno, abaixo do contorno para fazer o corte, em cima do nariz, a área abaixo dos olhos, perto do lado do nariz onde a gente soa muito, e é muito importante, principalmente nesse tempo, a pele tá bem selada para segurar bastante a maquiagem, porque principalmente nesse tempo de calor. Depois eu fui pro olho dela, ela não queria uma coisa tão pálida, queria uma coisa bem simples, então eu marquei bastante o côncavo dela. Eu não fiz com sombra, eu peguei a paleta de contorno e fiz com um tonzinho mais quente. Então eu marquei o côncavo dela bem marcadinho e depois eu fui passando o mesmo tom que eu faço de iluminador, de uma paleta que eu tenho de vários tons de, como se diz, brilho, porque não é glitter, é brilho. Então eu passei também mais ou menos ali no começo, até na metade do olho. Depois eu voltei com o pincel para poder fazer mais um esfumadinho, para voltar a fazer toda a marcação do côncavo e não ficar aquela coisa dividida. Para retiração do pó é importante que vocês não peguem só o pincel e retire. É importante que vocês peguem um pó compacto da cor de vocês e vá retirando o pó com o movimento de varrer, com o movimento de vassourinha. Não aquele de esfregar o pincel, porque assim não funciona. Você pega e faz o movimento de vassourinha retirando todo o pó. Eu retirei da metade do rosto dela porque eu tava fazendo de metade em metade, então eu fiz o olho dela, retirei o pó, depois eu fui pro outro olho e retirei também. Então, aí eu retirei só de um lado, mas vocês podem ver a diferença que dá, não dá? O contorno tava super marcado, já não tava mais. E fora que depois eu ainda reforcei um pouquinho o contorno e o blush. Então eu passei pra fazer o outro olho, fiz do mesmo jeito que eu fiz, da mesma explicaçãozinha, do mesmo jeitinho.
e depois também retirei o pó fazendo do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Logo em seguida, como eu tinha falado pra vocês, eu vim reforçando o blush. Reforcei o blush, reforcei o contorno e depois vim aplicando o iluminador. O iluminador passei em todas as áreas que a gente geralmente passa. Passei também um pouquinho abaixo do arqueamento da sobrancelha, que eu acho a coisa mais bonita. Bom, logo em seguida eu colei os cílios pra ela, que super deu um tchan na maquiagem. Depois eu vim aplicando o mesmo pó em todo o rosto dela, porque nós já tava há muito tempo tentando. Então eu apliquei pra não ter perigo de suar, nem nada assim, estragar a minha pele que eu tinha feito. Depois eu vim contornando a boca dela com batom nude. Deixei só um espacinho ali no meio pra poder aplicar o gloss. Isso aí é o que eu faço em todos os meus challenges, se vocês me perguntam. Então, é super mara, eu amo fazer isso. Ficou super bonito na maquiagem dela, que ela queria simples. Depois eu vim aplicando a máscara de cílios, tanto nos cílios de cima quanto nos cílios de baixo. E agora o glow é dela. E esse é o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.